Oi, gente! Começando mais um Diário do Rio Entrevista. Hoje recebendo ele, que é deputado estadual pelo PSOL, muito ativo nas pautas de educação, Flávio Serafini. Olá, Flávio, bem-vindo. Olá, prazer estar aqui com vocês. Bom, eu já vou começar falando sobre a questão de você ter um mandato coletivo, né? Você está inserido na política desde muito jovem, desde os 16, e eu queria saber se a sua opção pelo mandato coletivo tem alguma relação com isso. Queria que você explicasse para a gente o que é de fato um mandato coletivo, como funciona. Bom, tem a ver com a minha história de militância, sim, né? Eu comecei a militar muito novo e desde o início, me aproximei muito de ideias que, defendiam que as mudanças sociais elas não eram só mudanças de caráter econômico, né? Mas também eram mudanças na forma da sociedade se organizar, né? Então, acredito que para a gente ter uma sociedade que tenha condições de enfrentar as desigualdades, enfrentar, toda forma de opressão, de exploração que a gente tem, é importante que a população participe das mudanças, que isso sejam processos coletivos. E a representação parlamentar ela guarda uma série de limitações, né? Ela é um modelo onde o poder acaba muito concentrado num indivíduo, numa pessoa, e a gente tenta superar isso. Então, o nosso mandato a gente considera mandato coletivo, porque as nossas decisões, a definição das nossas prioridades, ela busca ser construída sempre coletivamente. A gente organiza plenárias periódicas do mandato, tem um conselho político, e dentro das pautas que a gente toca, a gente sempre tenta fazer uma condução dialógica e democrática, né? Em diálogo com os diferentes atores sociais e, democrática, porque buscando ter posições que refletem essas posições que a sociedade traz para a gente. Então, essa opção por um mandato dessa forma reflete uma visão de mundo que a gente vem construindo desde aí dos 16 anos, quando a gente começa essa trajetória de militância. Flávio, você tem essa atuação muito voltada para a educação, até mesmo pela sua formação na área de educação, né? E você, por isso, também acabou encabeçando a Comissão de Educação da Alerj e acabou de fazer um relatório que foi apresentado ao secretário estadual de saúde, que é o relatório para retorno presencial das atividades escolares. Então, eu queria que você explicasse para a gente como foi elaborado esse relatório, o que ele, na verdade, qual é o conteúdo dele, né? E o objetivo também. Bom, desde o início da pandemia, a gente está muito preocupado com o impacto que a pandemia vai ter na educação, né? À medida que foram passando as semanas sem aula presencial, depois os meses, a gente foi vislumbrando que provavelmente esse processo que a gente está vivenciando agora vai ser o que vai trazer mais retrocessos para a educação nas últimas décadas no Brasil, né? Primeiro, porque a gente teve um período muito grande sem atividades presenciais e sem que os governos tomassem medidas para garantir o ensino remoto. Bolsonaro chegou a vetar uma legislação que previa investimentos do governo federal em inclusão digital. E com as condições de desigualdade social que a gente tem no Brasil, sem inclusão digital, uma parcela considerável dos estudantes não consegue participar das atividades remotas, porque não tem computador, porque não tem tablet, porque não tem acesso à internet. E, por outro lado, a volta às atividades ela é uma volta que também, presenciais, traz desafios sanitários e desafios pedagógicos. E a gente estava vendo que estava se debatendo pouco esse retorno das atividades presenciais. A gente ficou muito numa dicotomia volta, não volta, e se debateu pouco o quando voltar, como voltar. E a gente viu que estava começando uma pressão política pelo retorno, sem que se dissesse como as escolas iam funcionar. Então, a gente resolveu visitar as escolas para ver quais eram as condições desse retorno. E a gente viu nas escolas estaduais um cenário muito preocupante. Um quarto, mais ou menos, das escolas estaduais ou não tem janela, ou a janela que tem não abre nas salas de aula, né? Isso é muito grave. Mais de 60% das escolas tinham ou o mesmo número de funcionários que antes da pandemia, ou menos. Só que antes da pandemia você não tinha necessidade de fazer a higienização das salas a cada troca de estudante.
né? E essa higienização não era fundamental para evitar a transmissão de um vírus que já matou, só no estado do Rio de Janeiro, mais de 60 mil pessoas. Como é que pode você, com a mesma quantidade ou menos de funcionários, alcançar exigências sanitárias muito maiores? Então, a gente, através do relatório, mostrou esses problemas que a rede estadual está enfrentando, encaminhou para a Secretaria de Educação e agora está cobrando que medidas sejam tomadas para que esse retorno se dê em segurança. Eu vou citar um dado desse relatório que é bastante preocupante, que em relação ao rastreamento de casos nas escolas, o relatório diz que 70,9% está com problema nesse item. Eu queria que você explicasse melhor esse dado, o que isso representa na prática. Não, com certeza. A gente apontou, né, 3 eixos de problema que a gente considera mais graves, né? O primeiro, a falta de ventilação nas salas de aula, que pelo menos, né, 25% das escolas têm isso. O segundo, a falta de profissionais para garantir as condições de funcionamento, o cumprimento dos protocolos. Aferir a temperatura de quem está entrando, fazer a limpeza e higienização das salas. E o terceiro, né, esse que você me pergunta agora, que é a capacidade de rastreabilidade quando surge um caso na escola. Por quê? Cada caso é muito grave quando ele aparece, mas ele se torna ainda mais grave quando ele pode se tornar potencialmente um foco, ou seja, quando uma pessoa contaminada pode contaminar várias outras. A preocupação com a educação desde o início é que as escolas são espaços de convívio coletivo, majoritariamente em ambiente fechado. E como a Covid se transmite principalmente, né, por meio do ar, da respiração, etc., você estar muito tempo em espaços fechados com pessoas contaminadas aumenta muito o risco de transmissão. Então, é muito importante, quando surge um caso, que você veja quem teve contato com essa pessoa, se contaminou. Por quê? Porque senão essa outra pessoa pode contaminar outras pessoas, em um único caso, virar um foco, um surto, e contribuir para a proliferação do vírus, às vezes de uma forma descontrolada, onde você já não consegue mais nem controlar. Hoje, na rede estadual de educação, assim como na rede municipal também, na cidade do Rio, na cidade de Niterói, na maior parte das cidades, não existe uma política de rastreabilidade. Isso é um grande furo dessas atividades presenciais nas escolas. Isso quer dizer que, se uma pessoa se contamina, não há uma política de testagem, né, observação entre quem teve contato com ela. Então, isso é muito grave. A gente chamou a atenção do secretário estadual de Educação para isso, pediu que providências sejam tomadas junto à Secretaria Estadual de Saúde e junto à Secretaria dos Municípios. Porque no Brasil, a atenção básica à saúde ela é ofertada principalmente pelos municípios. E aí essa política de testagem geralmente se dá em unidades municipais de saúde, nos bairros, etc. Seria muito importante que cada escola tivesse uma unidade básica de saúde de referência para o caso de aparecerem, né, casos confirmados, essa unidade básica de saúde fazer uma testagem nessas pessoas. Como isso está muito difícil, a Secretaria de Educação poderia desenvolver um sistema de testagem próprio. Hoje, por exemplo, a gente tem testes rápidos, que são de fáceis aplicação, com muita confiabilidade, que poderiam ser adotados na secretaria, montando uma equipe própria, provisória, ou através da contratação de uma empresa que fizesse isso, para dar conta desse cenário da rede. Infelizmente, nada disso foi feito e nos preocupa que, com a retomada das atividades presenciais, ainda sem adolescentes estarem vacinados, a gente possa ter novos surtos que acabe dificultando o controle maior da pandemia e aumentando o número de óbitos. Flávio, ainda falando desse relatório, porque realmente é um assunto bastante importante para esse momento, teve uma plenária agora, na terça-feira, no dia 24, vocês estiveram debatendo a respeito, e eu quero saber como é que ficou, o que foi encaminhado, o que foi decidido, como que vai ser o trabalho da comissão agora, após a apresentação desse relatório, o que ficou pautado nessa plenária? Bom, quando a gente fecha o relatório, a primeira coisa que a gente faz é entregar uma cópia do relatório nas mãos do secretário de Educação e debater o relatório com ele, mostrando que a gente visitou 98 escolas, quase 100 unidades, que representam cerca de 8% do total de escolas, então que tem uma validade amostral. Os problemas que estão ali são problemas que provavelmente refletem o problema da rede.
A partir desse momento, a gente começou a apresentar o relatório para outros atores. Encaminhou para o Ministério Público, encaminhou para a Defensoria Pública e convocou uma plenária do nosso mandato para apresentar esse relatório para quem nos acompanha, né? Nossos apoiadores, para quem acompanha o trabalho do mandato, para ouvir sugestões com relação a isso. Foi a plenária que aconteceu essa semana. Na próxima semana, a gente vai realizar uma audiência pública, que é quando a gente vai juntar a Secretaria de Educação, Ministério Público, Defensoria Pública, sindicatos, para debater o relatório e onde a gente espera que a Secretaria de Educação já apresente medidas. Como parte do nosso trabalho de cobrar a efetividade dessas mudanças, a gente já iniciou um retorno às escolas visitadas, para ver quais medidas a Secretaria de Educação já está tomando. Então, por exemplo, eu visitei 3 escolas, né, no dia de hoje, que a gente está aqui fazendo essa entrevista, e vi que dessas 3 escolas, em uma, o problema da diminuição do número de funcionários foi resolvido. Nas outras 2, isso ainda não foi resolvido. Então, nós vamos cobrar para entender. Além disso, o problema foi resolvido numa escola que estava com menos funcionários do que tinha antes da pandemia, porque estava com o seu quadro incompleto. Mas as outras, que estão com o mesmo número, não houve nenhum tipo de incremento. Por quê? Porque a Secretaria de Educação continua considerando que o número de funcionários que havia antes do início da pandemia é satisfatório, que a gente discorda e vai pedir para a Secretaria que nos mostre por que é satisfatório. Então, a gente já está voltando às escolas para ver as medidas que estão sendo tomadas e poder aprofundar esse debate com a Secretaria de Estado de Educação. A gente entende que isso não é um detalhe. Uma mesa que deixe de ser higienizada no intervalo entre os turnos pode ser um foco de contaminação de mais um estudante que vai contaminar mais uma família e que pode se transformar num novo rastro de contaminação na nossa sociedade. Eu vou citar para você agora um caso de uma escola particular, na verdade, que fez um comunicado aos pais falando que não vai receber alunos que não se vacinarem. Eles já avisaram que vai ser obrigatória a apresentação da carteira de vacinação para quem já foi público-alvo da campanha. O que você acha desse tipo de medida? Você acha que existe a possibilidade de haver algo parecido na rede estadual? O que você vê em relação a isso? Olha, eu acho que a exigência da vacinação, num cenário de pandemia como esse que a gente está enfrentando, que já nos custou tantas vidas, ela é absolutamente legítima, né? E ainda mais quando a gente trata de um vírus que ele é absolutamente novo, ainda se tem pouco conhecimento produzido sobre ele, ele está em mutação, tem complicado o controle do contágio. Então, a exigência de vacinação para proteger uma determinada coletividade, ela é absolutamente legítima e a gente já tem visto decisões judiciais que corroboram também a legalidade dessa exigência. Eu acho que a escola está correta, age no sentido de proteger a sua coletividade. Evidente que se tiver algum estudante, algum profissional que tem algum problema de saúde que impeça a imunização, esse profissional, esse estudante não pode ser penalizado em decorrência disso. Mas uma exigência global, né, para quem tem condições de vacinar, para que seja vacinado, ela é muito importante para garantir os direitos da coletividade, para evitar que aquele ambiente se torne mais um ambiente de contágio, né, e de propagação do coronavírus. Então, eu acho que é positivo, ainda mais agora que a gente já tem uma disponibilidade da vacina para toda a população. Você impor, né, isso que tem sido chamado de passaporte vacinal, quando a vacina ainda não é acessível a todos, você desenvolve uma política excludente e segregadora. Quando você já tem a vacina disponível a todos e cobra a vacinação, aí você está tomando uma medida de cuidado, né? Assim como quem não quer se vacinar tem o direito de escolher não vou me vacinar, coletividades têm o direito de definir, olha, não queremos que conviva aqui, nesse ambiente, quem não está se vacinando, porque pode potencialmente trazer contaminação. Então, acho que é uma medida legítima e importante do ponto de vista sanitário. Eu vou falar com você sobre uma lei que determina a busca ativa de crianças, jovens, adolescentes, para evitar a evasão escolar, né? Essa lei foi aprovada esse ano e eu queria saber como isso vai funcionar, como é previsto que essa busca seja realizada para evitar a evasão. Essa é uma lei muito importante, porque a gente está vivenciando, né, como eu coloquei, provavelmente o período
de maior crise na educação das últimas décadas, talvez até da história do Brasil. Ainda não é possível medir o número de estudantes que vão abandonar as escolas, né, nesse período, porque como a gente está com atividades híbridas, atividades remotas, alguns estudantes estão fazendo atividades muito pontuais, mas ainda estão se relacionando com a escola, nesse momento ainda não dá para ter a dimensão exata, mas o impacto é tremendo, tanto para alunos que vão abandonar a escola, quanto para alunos que não vão abandonar, mas que, em decorrência das dificuldades impostas pelo ensino remoto, né, e pela pandemia, vão ter um processo de ensino, né, de aprendizagem bastante impactado, né? Então, é muito importante que a gente tente reverter o abandono escolar e que a gente tente também ter planejamento para reverter essa dificuldade no processo de ensino-aprendizagem. A busca ativa consiste no contato do poder público, né, principalmente da escola, com o estudante, com a família do estudante que está abandonando a sala de aula, que está deixando de frequentar a escola. O ideal é que as escolas tenham equipes, né, que sejam capazes de diretamente promover essa busca ativa sob a coordenação da direção. Atualmente, isso tem acontecido. Nas escolas que a gente tem visitado, as direções têm feito isso. A gente está em debate agora com a Secretaria de Estado de Educação, que tem que se adequar a uma lei federal que prevê que a rede estadual tem que ter assistentes sociais e psicólogos no seu quadro. É muito importante a presença desses profissionais também para trabalhar no combate à evasão, né? E ter mais uma linha além das escolas. Hoje, quando as escolas fracassam, né, na busca ativa, não conseguem trazer esse estudante, elas acionam geralmente o conselho tutelar para informar, olha, tais estudantes abandonaram. A gente tendo uma equipe de assistentes sociais, a gente pode ter uma busca ativa ainda mais qualificada, tirando o peso só das direções das escolas e fazendo com que, através das regionais, a gente tenha um segundo movimento ainda por parte do Estado para contactar essa família, para sensibilizar para a importância do retorno e para ver as condições sociais dessa família. Algo que a gente tem visto muito nas escolas agora é que muitos estudantes não estão voltando ainda por medo das atividades presenciais, o que a gente acha mais que legítimo. Nós mesmos achamos que onde está em bandeira vermelha não deveria ter retomada de atividades, né, porque os alunos não estão vacinados, o risco de contágio ainda é muito alto. Mas também muitos não estão retornando porque começaram a trabalhar, fazer bicos, ajudar na renda familiar. A pandemia aumentou a pobreza no Brasil, aumentou o desemprego, especialmente no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o segundo estado no Brasil onde mais cresceu o número de pessoas na pobreza durante esse período da pandemia. Então, isso empurra o adolescente e o jovem para o mundo do trabalho. Então, você ter também um corpo de assistentes sociais que busque relacionar com a família, entender essas condições sociais, construir alternativas, é muito importante. Então, a busca ativa, ela consiste nesse trabalho de relação do poder público com a família, buscando trazer de volta esse estudante para a sala de aula, né? A gente sabe, tem vários estudos que mostram como essa relação entre abandono escolar e violência, perda de direitos sociais mais amplos, ela é muito, muito direta, acontece com muita frequência, e a gente não quer que isso aconteça com a nossa juventude. A gente quer que a nossa juventude esteja nas salas de aula, esteja tendo o direito à educação garantido, para ter um emprego digno, bem remunerado e conseguir construir uma perspectiva de futuro. Serafine, ainda nesse tema, só para te perguntar que você falou sobre essa questão social, está muito atrelado, se não totalmente, à questão social. Existe algum projeto, alguma medida que você e a comissão estejam pensando nessa frente social, então, de minimizar esses problemas sociais, projetos que sejam mesmo na linha econômica social? E a segunda questão é sobre as declarações que nós temos visto constantemente do ministro da Educação, falando a respeito, inclusive, dos estudantes que têm algum tipo de dificuldade, deficiência. Você também tem falado muito a respeito, então queria que você pautasse essas duas questões para a gente. Bom, do ponto de vista social, desde que começou a pandemia, a gente se debruçou em algumas medidas que a gente achou muito importantes. Uma delas foi tentar garantir a permanência do direito à alimentação para os estudantes, mesmo no ensino remoto. A gente, no Brasil,
chegou a um entendimento que eu considero muito importante, que por conta das nossas desigualdades sociais, não dá para garantir o direito à educação sem garantir o direito ao transporte, para que as pessoas cheguem na escola, e sem garantir o direito à alimentação, para que as pessoas consigam estar alimentadas para o seu processo de ensino-aprendizagem. A pandemia bagunçou isso. Então, uma das lutas que a gente fez muito foi para que as escolas, né, continuassem fornecendo para os estudantes a alimentação. Isso, inclusive, é uma forma de manter o aluno vinculado à escola. A gente chegou a aprovar uma lei, em conjunto com outros deputados e deputadas, prevendo que recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza fossem utilizados para garantir essa alimentação dos estudantes e suas famílias. Infelizmente, o governo do Estado optou por não fazer isso. Para a gente foi um erro grave, porque quando a escola, num momento de crise econômica e social, ela se torna uma referência de garantia de direitos, o vínculo do estudante, o vínculo da família com a escola se fortalece. Isso não aconteceu, na nossa avaliação, foi um erro grave. O governo fez distribuição de cestas básicas, o governo, né, fez distribuição, né, de alimentação, em geral, de forma aleatória, mas não associou isso nem aos cadastros dos municípios da assistência social e nem à rede escolar. Na nossa avaliação, tirou potência dessas ações de garantia da alimentação da sociedade quando você desatrela tanto do que já existe de cadastro na assistência social, quanto do ambiente escolar, porque quando você faz isso dessas duas formas, você mantém as famílias ajudadas dentro do campo de proteção social do Estado. Quando você faz isso de forma aleatória, o governo pode até aparecer mais, conseguir se destacar, mas na prática você está desassociando aquela ajuda da proteção social do Estado de uma forma mais permanente, mais estruturante, e acaba não fortalecendo o vínculo dessa família com o Estado, que na nossa avaliação foi muito ruim. Agora, nesse momento, esse debate está em aberto, né? A buscativa, essa cobrança para que essa legislação federal que prevê assistentes sociais e psicólogos nas redes estaduais, isso tudo faz parte de um caminho que a gente quer construir para que respostas sejam elaboradas. A gente ainda não tem visto no Brasil nenhuma experiência já em curso que esteja valorizando e tendo sucesso para essa retomada do vínculo do estudante com a escola. Acho que esse é um desafio que está em aberto e a gente está tentando formular. Essa nossa audiência pública que a gente vai realizar na próxima semana, ela é tanto para que a gente debata essa situação sanitária, mas também para debater esses outros desafios de ordem pedagógica e de ordem social que estão colocadas nessa retomada das atividades presenciais e nessa reconstrução do vínculo do estudante com a escola. Certo. Vou te pedir também para falar sobre a questão das declarações do ministro, que falando a respeito dos alunos, que separando, né, querendo separar novamente os alunos que têm algum tipo de dificuldade de aprendizado, enfim. O governo Bolsonaro, ele tem como uma das suas características ter pessoas muito desqualificadas ocupando cargos muito importantes e de perfil de uma exigência técnica muito grande. O Ministério da Educação é um dos exemplos onde isso acontece. A gente tem um ministro que, embora do campo da educação, tem uma formação absolutamente voltada para questões de ordem religiosa, né? Nunca havia tido uma experiência de dimensão minimamente relevante no campo da educação pública e dá declarações absolutamente preconceituosas sobre diversos temas, né? Uma dessas declarações, né, que mais nos impactou nos últimos dias foi sobre a presença das pessoas com deficiência nas escolas regulares. A gente, no Brasil, tem conseguido avançar muito nas últimas décadas para um paradigma que é o paradigma da inclusão, né? As escolas têm que ter condições de receber as pessoas com deficiência, porque devem ser escolas inclusivas. Na vida, as pessoas com deficiência vão conviver em todos os espaços com pessoas que não têm deficiência. Pessoas que não têm deficiência vão conviver em todos os espaços com pessoas que têm deficiência. Então, tanto na sociedade como um todo, quanto no processo educacional, a gente tem que adaptar a realidade para que essa interação ocorra, garantindo o direito à educação das pessoas com deficiência também. E aí é importante ter profissionais de apoio, ter ambientes
acessíveis, ter uma série de ações que garantam isso. Esse é o paradigma da inclusão. O governo Bolsonaro tem insistentemente dado sinalizações no sentido de retomar um modelo segregador, onde as pessoas com deficiência vão conviver em escolas, em ambientes separados das demais, e usam argumentos falsos para justificar. Mas a criança com deficiência às vezes precisa de um ambiente próprio, exclusivo, para se desenvolver. Ninguém nega isso. Por isso existem centros de reabilitação que atuam de forma concomitante ao trabalho das escolas. Mas o trabalho de reabilitação da pessoa que tem uma deficiência motora, ou mesmo que tem uma deficiência intelectual, que precisa de um tratamento específico, ele é um trabalho diferente do trabalho que a escola desenvolve. São ações diferenciadas e que têm espaços, né, diferenciados de desenvolvimento. Então, o que o ministro faz é alimentar, né, a lógica da segregação, do preconceito, que é absolutamente lamentável e a gente repudia. A gente hoje no Brasil tem uma legislação muito consistente que garante o direito à inclusão, né? A gente tem uma legislação que tem força constitucional, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente vai continuar lutando para que essa legislação seja respeitada. O problema é que o governo vai redirecionando recursos, esvaziando as iniciativas de inclusão e fortalecendo as de segregação. É um retrocesso, é mais um retrocesso do governo Bolsonaro, mas, infelizmente, em outras áreas não tem sido diferente. No campo da saúde mental, também o governo chegou a anunciar uma agenda brutal de desmonte das ações, né, da rede de atenção psicossocial, uma retomada do modelo manicomial de internações psiquiátricas, etc. A gente conseguiu rever, né, reter uma série dessas medidas, o governo anunciou e depois recuou, mas outras estão em curso, paulatinamente, boicotando conquistas que demoraram décadas, conquistas que são conquistas civilizatórias. O Brasil, por exemplo, foi um dos países no mundo que mais praticou violência contra as pessoas com sofrimento psíquico, com transtornos mentais. Tinham hospitais psiquiátricos com dezenas de milhares de pessoas, e a gente vem conseguindo desmontar isso para construir um outro modelo onde as pessoas têm os seus direitos respeitados. Não é porque a pessoa tem um problema psíquico que ela tem seus direitos individuais negados, pelo contrário, ela tem que ter esses direitos respeitados, né, inclusive respeitando a sua condição diferenciada para que ela possa exercer esses direitos. Então, são dilemas que a gente vive nessa quadra histórica do Brasil, mas que a gente pretende e espera superar em breve esse ciclo de retrocesso. Eu vou te fazer uma outra pergunta, um tanto quanto polêmica, que é sobre a questão da privatização do projeto do deputado Anderson Moraes de privatização da UERJ, e você tem um projeto oposto, que é de tombamento da universidade como patrimônio por toda a sua relevância, né? Então, que você acredita que possa acontecer com esse projeto do deputado Anderson? Se existe a probabilidade dele realmente passar, embora a gente já tenha visto várias declarações contrárias, e também o que isso representa no cenário educacional já a nível superior, que a gente está falando muito aqui da base, né? Mas essa educação universitária também é muito comprometida. Bom, o projeto do deputado Anderson, ele é um projeto inconstitucional, para começar. A UERJ é uma universidade que está prevista na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, qualquer projeto que quisesse dissolver, privatizar, desmontar a UERJ teria que passar por uma mudança na Constituição do Estado. O projeto de lei dele não é uma proposta de emenda constitucional. Então, é um projeto ilegal, inconstitucional. Ele não tem como ser aprovado. Mesmo que viesse a ser aprovado, ele teria um efeito nulo, porque ele estaria contrariando a Constituição. Além disso, o presidente da Casa, André Siciliano, depois de dialogar muito com o conjunto de deputados, né, especialmente nós ligados à educação, ele declarou que não colocaria esse projeto em pauta. Tanto que esse projeto já foi apresentado há alguns meses e ele sequer havia sido publicado no Diário Oficial, porque ele é ilegal e não tem nenhum sentido. Mas o autor do projeto ficou insistindo para o presidente publicar no Diário Oficial. Como é um direito de todo deputado ter os seus projetos publicados no Diário Oficial, o presidente publicou.
mas informou que não vai para votação, que o projeto, né, não faz nenhum sentido. A UERJ é uma universidade fundamental no estado do Rio de Janeiro. Ela tem o papel de democratizar o acesso ao ensino superior muito grande. Foi a primeira instituição de ensino superior no Brasil a adotar o sistema de cotas. É uma universidade que tem um percentual de estudantes negros enorme. Ela tem sido assim central, tem cursos de muitíssima qualidade, desfez uma série de preconceitos com relação às políticas afirmativas. Diziam muito que a UERJ ia perder qualidade por conta das cotas. A UERJ, nos seus relatórios, nos seus estudos anuais, mostra, inclusive, que a média dos estudantes cotistas tem sido, no geral, um pouco mais alta do que os estudantes de ampla concorrência. Por que isso acontece? Acho que tem um debate importante sobre isso, mas porque, junto com a política de cotas hoje, você tem uma política de apoio à permanência desse estudante em sala de aula. Então, isso tem permitido que o estudante cotista tenha uma bolsa, se dedique mais ao ensino superior, e isso tem tido um resultado muito positivo. Então, a UERJ é uma instituição fundamental. Por isso, a gente apresentou esse projeto, né, de valorizar ainda mais a UERJ, considerá-la como parte do nosso patrimônio imaterial também, porque ela cumpre um papel muito importante também no campo científico, na pesquisa, na extensão. Por exemplo, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, pioneiro aqui no estado do Rio de Janeiro, agora nesse período da Covid, né, da pandemia, de desenvolver toda uma ala de tratamento pós-Covid. Um dos primeiros hospitais no Brasil a desenvolver isso, porque percebeu ao longo do tratamento das internações que uma parte enorme dos pacientes deixavam de ter Covid, mas continuavam com o organismo muito debilitado, precisando de terapia, de fisioterapia, de ações de reabilitação. Então, o Hospital Pedro Ernesto foi pioneiro. Esse é um dos muitos exemplos que a gente pode dar da importância que a UERJ tem, por exemplo, nesse caso, no campo da medicina, saindo na frente, percebendo uma necessidade, desenvolvendo um projeto piloto que hoje serve de referência para diversas outras unidades de saúde públicas e privadas do Estado que estão desenvolvendo esse tratamento pós-Covid. Então, a UERJ é uma universidade muito importante que a gente quer cada vez mais forte, porque quanto mais forte a UERJ estiver, porque o Estado do Rio de Janeiro está mais forte, produzindo mais ciência, mais conhecimento, mais gente acessando o ensino superior, mais gente, né, produzindo conhecimento e transformando o nosso Estado. Bom, Serafim, vou te agradecer por ter topado falar com a gente, explicar sobre um tema tão importante como o retorno às aulas, né, essa questão da educação, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. Muito obrigada. Deixa você dar suas considerações finais sobre o cenário atual. Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite de vocês para a gente estar fazendo essa conversa. Acho que a gente precisa muito debater educação. A gente está vivendo um momento em que o conhecimento está sendo desvalorizado, a ciência está sendo atacada, e a gente sabe que, como dizia o nosso Paulo Freire, se a educação sozinha não muda o mundo, tampouco é possível mudar o mundo sem educação. Então, a gente quer que a educação seja um direito de todas e todos, a gente quer que a população do Brasil consiga vencer as estatísticas terríveis de que o acesso ao ensino superior ainda é privilégio de uma minoria muito pequena e fazer com que o acesso à educação seja mais uma ferramenta para que homens e mulheres possam ser sujeitos das suas próprias vidas, construir o seu futuro, construir o seu caminho, superar as desigualdades que ainda marcam tanto o nosso país e garantir uma sociedade mais democrática. Então, muito obrigado e estou sempre à disposição para conversar sobre educação, para conversar sobre os rumos do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo que acompanhou. A gente se encontra no próximo Diário do Rio Entrevista. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Serafine. Tchau, tchau, gente. Obrigado.